Ivan Valente, como é que você está, Ivan? Tudo bem? Fala, Mauro, você me ouve bem? Super bem. Ivan Valente é um dos mais valorosos, bom, e populares parlamentares. As votações com que Ivan Valente tem sido eleito e reeleito em São Paulo são realmente avassaladoras e muito voto. Domingo estava passeando na Avenida Paulista, né? Domingo é dia da Avenida Paulista ficar aberta, né? Aberta para nós, para as pessoas, né? Fechada para as máquinas. E estava lá, Ivan distribuindo, né, os panfletos da sua pré-candidatura. Então é isso aí, todo dia, né, Ivan? Muito legal É você estar isso. aqui. Isso aí, Mauro. Você tá é o seu quinto mandato atualmente como Sexto deputado? mandato. Sexto mandato como deputado federal. Das 6 eleições, qual foi a eleição em que você teve mais votos, Ivan? Foi em 2010, eu tive quase 200 mil votos. Nossa. E na rua, né? Como você viu aí no domingo. A Uhum. gente é uma campanha, Mauro, muito barata, né? Porque a gente faz uma campanha olho no olho, na rua, sem financiamento privado, uma coisa que eu me orgulho. No PT e no PSOL, nunca recebi financiamento privado. Doadores só individuais, pessoas físicas, um Celso Antônio Bandeira de Mello, entende? Professores, trabalhadores, trabalhadoras e tal. E eu voto é bastante de opinião, né? Então, isso te deixa muito leve para você poder trabalhar na tribuna da Câmara e nas ruas, né? Enfrentar com um programa democrático e popular as grandes questões nacionais, dialogar com a sociedade, né? A tribuna da Câmara é lugar de tribuno. Claro que ao longo dos anos as elites transformaram, elas viabilizaram a presença na tribuna da Câmara, não de tribunos, mas de picaretas, ladrões, até assassinos. Mas um tribuno é o Ivan. Eu queria te fazer uma pergunta de acento até retórico, Ivan, mas para você falar um pouco desse cenário, eu quero te falar. Estou aqui na juventude dos meus 62 anos, vivi a luta contra a ditadura. O que está acontecendo agora, Ivan, o sumiço do Dom e do Bruno. Agora acabei de mostrar ameaças de morte e de bomba contra a parada LGBT que acontece domingo aqui em São Paulo. Vou entrevistar daqui a pouco dois jornalistas do Congresso em Foco, a Vanessa Lippelt e o Lucas Neiva, que estão sofrendo ameaças de morte. Ela está sendo ameaça de estupro por bolsonaristas, porque revelaram o esquema clandestino de financiamento da campanha do Bolsonaro no Congresso em Foco, que é um site de Brasília. As, as mortes feministas. Olha, Ivan, o que está acontecendo, cara? Ei, Mauro, veja, quem viveu a ditadura, você sabe disso, nós estamos 21 anos contra a ditadura, né? E 10 das quais na clandestinidade, na cadeia, passando pelo DOI-CODE. A gente conhece esses militares todos, né? E a gente conhece o bolsonarismo. E o que foi a ditadura, né? Eu tive lá essa semana passada questionando o ministro da Defesa, porque uma parte da mídia disse que ele estava divergindo um pouco do Bolsonaro. Ele foi lá defender toda a estupidez do Bolsonaro, inclusive essa questão das urnas eletrônicas, a ditadura de 64, não se manifestou quando eu falei sobre o Brilhante Ustra, falou que isso era passado, e etc. Ou seja, esses Braga Neto, essas figuras, continuam aí, pela impunidade que esses caras, a tortura no Brasil nunca foi punida, diferente do que aconteceu na Argentina, no Chile, no Uruguai, e tem a lei de anistia precisava ser revista, a doutrina de segurança e etc. Então, o Bolsonaro vem daí, e esses generais, todos, prestando continência para um sujeito tosco, expulso do exército, entende? Um perverso, um psicopata, que é o Bolsonaro, entende? Prestando continência, porque tem 8 mil militares trabalhando aí. Então, nós estamos vivendo aqui no Brasil é o seguinte: a milicianização do Estado brasileiro em todos os sentidos, físico e nas redes sociais. O que está acontecendo no Vale do Javari, que você falou, as ameaças, etc.
A única ressalva que eu faço, Mauro, é que quando eu encontro as pessoas na rua, eu falo, nós estamos vivendo uma ditadura. Eu falo assim, ainda não, tá? Ainda não, porque nós estamos lá na Paulista, nós estamos aqui conversando, estamos combatendo o que brotou deste bueiro de 2018, entende? Que, na verdade, começou em 2013, que foi essa exposição da extrema-direita no Brasil. E eu espero que a gente consiga, nas ruas e nas urnas, varrer essa experiência histórica, né? Quer dizer, porque mandar para a lata do lixo da história o que nós estamos vivendo aqui no Brasil de hoje, que é um retrocesso civilizacional em todos os sentidos, né? Mas o bolsonarismo ele vai continuar mesmo com a derrota do Bolsonaro. Eles conseguiram consolidar uma parcela da população e brotar esses sentimentos, que eu diria, nascem do intestino da sociedade, mas se agregam ao grande capital, entende? Ao agronegócio, ao capital financeiro. Então, não vamos desligar as coisas, porque eles continuam defendendo esse sistema perverso, excludente, que mantém centenas de milhões de brasileiros na miséria, na fome e na perversidade, com intolerância e ódio. É isso que nós estamos vivendo, mas ainda não é a ditadura, entende? Por isso que nós temos que evitar qualquer tentativa de golpe, etc. A Alice Pinto Ailon, isso mesmo. Ela diz assim, minha admiração é Ivan Valente, contemporâneo de luta, somos dinossauros da esquerda. Isso aí, dinossauros voltando ao poder, não em extinção, ao contrário. Deixa eu te falar uma coisa, Ivan. A gente tem um cenário, me parece, paradoxal, porque o poder do bolsonarismo e da extrema-direita é cadente em função da derrota que se avizinha, né? A derrota eleitoral que se avizinha. Hoje o próprio Bolsonaro já reconhece a derrota eleitoral e está tentando aí criar confusão na saída, né? Basicamente é disso que se trata. As ações do Bolsonaro hoje são voltadas para conturbar o ambiente. Então, eu digo que é paradoxal porque o poder deles é decadente, mas parece talvez até que por conta disso o tom de ameaças, né, essas coisas violentas estão subindo. Isso faz prever uma campanha eleitoral com muita violência, na sua visão? Sem dúvida, Mauro. Eu acho que a campanha ela já está sendo e ela vai ser turbulenta, porque o Bolsonaro é fera acuada, entende? E tem mais, né? Ele sabe que os crimes que ele cometeu, e não é à toa que tem 143 pedidos de impeachment lá, e quando a justiça puder operar e ele não tiver com a caneta na mão e a imunidade do cargo, ele sabe que nós vamos vê-lo talvez responder não só pelos crimes que ele praticou no Brasil, contra a vida, entende? Contra a economia popular, contra a cidadania, contra os direitos de todos os direitos civis, direitos humanos, direitos trabalhistas, quanto a questão ambiental, a destruição ambiental, e eu acho que ele vai acabar parando num tribunal penal internacional. E mais, ele tem receio que os seus filhotes, a família, entende, também sofra represálias por tudo que eles fizeram nesse período, né? Então, o que está acontecendo aqui é que ele não quer largar o poder. Então, ontem, por exemplo, a manchete do Estadão, e continua hoje, está falando que o Centrão está querendo passar uma emenda constitucional que revogue decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja, eles já capturaram o orçamento, com um orçamento secreto, as emendas RP9, né? E agora eles estão querendo revogar decisões do Supremo que só valeriam se fosse por unanimidade. Eles têm a cara de pau de colocar uma questão como essa, tudo a mando do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, inclusive, foi para um partido, ele que foi eleito para combater a corrupção, do Valdemar Costa Neto, um ícone, né? Eu participei ali
todo esse tempo, eu queria recordar um depoimento aqui, Mauro, da ex-mulher do Valdemar Costa Neto, ela chama Cristina Caldeira. O que ela levou de documento, ela trouxe para mim, inclusive, os documentos denunciando o Valdemar. Ele é um criminoso, um bandido mesmo, entende? O sujeito foi condenado, agora está todos os bolsonaristas, defensores aí da luta contra a corrupção, todos no PL do Valdemar Costa Neto, e desfilando lá impropérios contra o Supremo Tribunal Federal, etc. Tudo isso é ameaça, assim como os militares estão topando, entende? Querer dizer que eles são fiadores da apuração. Eles não vão trabalhar na logística, como sempre fizeram, entende? Ou e dar segurança para as urnas em locais inseguros. Eles querem participar diretamente de uma fraude e que o Bolsonaro inventou. A fraude é dele, entendeu? Porque não tem nenhuma denúncia contra a urna eletrônica. O que significa o seguinte, né? Nós vamos estar tendo uma campanha turbulenta em todos os sentidos. Não é à toa que ele está anunciando um 7 de setembro. Em vez de você comemorar os 200 anos da independência, você quer comemorar um pré-golpe, entende? Mas não tem força, minha opinião, entende? Para se impor, porque aí já tem uma cisão na elite. Enquanto eles são unânimes em defender o projeto ultra neoliberal, veja a foto da Folha de hoje, aquele famoso martelinho privatizando a Eletrobras, né? Aquilo dá asco na gente, né? Como é que você entrega uma empresa de 50 anos com 22 hidrelétricas? A empresa é lucrativa, é eficiente, entende? É estratégica para a transição energética do Brasil por 35 bilhões, que é só uma parcela do que o Bolsonaro está querendo, passando o ICMS lá na Câmara hoje, né? O que vai acontecer é que eles vão queimar uma Eletrobras só para baixar R$ 1, ou tentar baixar R$ 1, porque amanhã a Petrobras, dado aos $130 que está o preço do barril, Brent lá fora, eles vão queimar uma Eletrobras de graça e ainda vão tirar dinheiro da saúde e da educação. Isso é o governo Bolsonaro, entende? Agora, a elite brasileira, quando se fala em privatizar, todos batem palma, né? Então, ela é cínica, é uma elite que não tem projeto de nação. Agora, do ponto de vista, para eles mesmos, este governo é um pária internacional, um pária ambiental, direitos humanos. É impossível conviver com a psicopatia dentro do governo, a violência que ele restabeleceu e o estado de barbárie com que ele age. Então, eu espero que a gente consiga superar pelo menos isso. Eu acho por isso que é importante tirar a caneta da mão dele. Já é um passo importante. Agora, vai ter muita briga depois também, com o combate ao bolsonarismo, né? Sim, a gente vai ter, você traz uma questão importante, né? Nós vamos ter o que era para ser uma grande celebração da independência brasileira, vai ser um evento em clima de guerra. O 7 de setembro vai estar faltando menos de um mês para o 2 de outubro, tá certo? Menos de um mês, 25 dias aproximadamente para o 2 de outubro. O Bolsonaro vai transformar aquilo que seria uma grande festa nacional de celebração da independência num ato de pré-golpe. Concordo contigo, não vai dar para ter golpe, mas vai ser um tensionamento, né? Vai ter um enorme tensionamento e vocês lá no parlamento vão ter um enorme trabalho também, e a sociedade como toda, para colocar um freio na boca dos militares, para impedir que eles tenham arroubos, né, golpistas nesse 7 de setembro, né? Mauro, às vezes, visto de fora, o parlamento brasileiro, se o povo assistisse a TV Câmara, né, talvez eles ficassem sabendo que a maioria dos parlamentares que vão para a tribuna vão para criticar o Bolsonaro. Então, fica meia dúzia de bolsonaristas raiz, entende? Que são truculentos, ou então figuras assim, exóticas até, sabe? Assim, defendendo um autoritarismo, atacando o Supremo Tribunal Federal, o TSE, etc. E o resto do Centrão não se manifesta, só vota.
Mas é mais do que isso, é mais do que o Centrão, mais do que o PL. Se você assistir a votação do PSDB, do DEM e do MDB, na verdade, eles votam junto com o governo lá, entende? Então, o que acontece é o seguinte: existe uma massa que tem interesse em saquear o Estado. E aí é que entra o papel que teve o Bolsonaro ter comprado essa base e, ao mesmo tempo, ele ter ficado refém dessa base. Eles não defendem o Bolsonaro na tribuna, entende? Eles defendem a política do Bolsonaro e vão cobrar fatura lá no parlamento. Entende? Então, o senhor Ciro Nogueira, o senhor Arthur Lira, entende? Essas figuras, elas estão aí para saquear o Estado. E eles vão eleger muita gente, viu, Mauro? Tem dessa que é a questão. E depois é o seguinte: se o Bolsonaro for derrotado, que é a tendência hoje mais provável, eles vão ou chantagear o novo governo, né? No caso, a tendência é ser o Lula, ou eles vão tentar negociar, mas eles querem estar sempre em posição de força sobre isso. Eu espero, pelo menos, que a gente varra essa gritaria bolsonarista, essa barbárie, essa defesa do racismo, da homofobia, né, da misoginia, da tortura. Né? Eles são capazes de defender barbaridades, entende? Que você pensava que era a época do feudalismo ou da Inquisição, entende? Mas o bueiro foi aberto pelo Bolsonaro. A gente não pode tirar dele esse papel, entende? De cima para baixo. Então, eu espero que a gente consiga dar uma avançada nisso, mas nós precisaríamos de mais gente na rua, nós precisamos de energia. A indignação tem que virar energia nas ruas, entende? Para intimidá-los, inclusive, no 7 de setembro, como você estava falando. Sim. E intimidá-los agora, neste domingo, em São Paulo. Está vindo gente do Brasil inteiro, da América Latina toda, para a Parada do Orgulho LGBT. É um dia de festa? Ontem conversei bastante com o Jean Willis aqui. Me lembra muito, eu fui em várias dessas paradas. É um grande carnaval, mas é também um posicionamento contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, a homofobia, a transfobia, né, contra o sexismo, contra o patriarcado. Portanto, é uma manifestação política que atinge o coração desse ideário cultural do bolsonarismo. Ivan, ontem eu estava no lançamento da plataforma digital do programa de governo do Haddad e, de fato, conversando com as pessoas, há um clima de uma preocupação em relação à eleição para tanto Assembleias Legislativas quanto para a Câmara das Deputadas e Deputados. É claro que tem você e o Boulos, por exemplo, do PSOL aqui em São Paulo, que vão ser puxadores de votos, né, aqui, e com isso vão favorecer, inclusive, que mais deputadas e deputados cheguem à Câmara. Mas esta não é a realidade para a composição da maioria do Congresso Nacional. E, diferentemente, o que me falavam desses parlamentares, falei ontem com o Emílio Souza, mando um abraço para ele, que é o coordenador da campanha do Haddad aqui, e ele dizia isso. Diferentemente do que é uma eleição para presidente, para governador e até para senador, que são eleições de opinião, a eleição na Câmara não é uma eleição sobretudo de opinião, ela é uma eleição sobretudo de um voto clientelista. E eles abriram as burras do Tesouro. Nunca teve tanto dinheiro rodando numa eleição como o que vai acontecer nessa eleição de 2022, né, Ivan? Olha, Mauro, eu acho que uma das questões que a gente tem que estar muito alertas, é um pedido até que eu fiz ao próprio Lula, quando ele esteve na convenção do PSOL, é a seguinte: nós não podemos, dessa vez, cometer o erro de achar que o que interessa é eleger o presidente da República, né? Nós temos que eleger uma grande bancada de parlamentares, né? Progressistas, democratas, porque o que está acontecendo lá no Congresso é que nós não temos nem 120 votos. É muito pouco, entende? Então, você ganha na tribuna, você ganha nos argumentos, mas quando chega na digital, no sistema que está implantado na Câmara, inclusive a votação
pelo computador, pelo Infoleg, pelo celular, etc. O esquema que o Lira montou lá desmontou. Nós temos quórum para votar uma PEC às 1h30 da manhã, com 505 deputados, e eles estão aonde? Não sei, pelo Infoleg. Depois da pandemia se implantou esse sistema, depois híbrido, e ele não tirou o sistema. Então, o que acontece é o seguinte: a eleição vai ser muito dura, apesar de você ter o financiamento público agora, você sabe que funciona um esquema por baixo, porque os empresários, entende? Aqui, como lá na Colômbia, etc., eles estão financiando os candidatos deles, entende? Então, e agora com as redes sociais, mais ainda. Então, nós temos que eleger uma grande bancada de parlamentares efetivamente, eu diria assim, progressistas, democráticas, éticos e de esquerda, de preferência. E eu vou dizer por quê. Eu propus a CPI do Tratoraço, que é essa CPI para investigar as emendas de relator, que é a quebra total da isonomia entre os parlamentares. Não são as emendas que são individuais, que é pouco recurso, não. Isso quer dizer o seguinte: um relator do orçamento, eles distribuíram 40 bilhões de reais nessas 3 rodadas, os relatores de orçamento. Os líderes do governo têm até 300 milhões de reais. O Arthur Lira tem 100 milhões para mandar para a cidade de Arapiraca. Entende? É muito dinheiro, muita compra de prefeitos, entende? Então, é um sistema que se renova, porque esses deputados estão visando só a reeleição e a permanência desse sistema, do projeto liberal, do projeto conservador como um todo, e etc. Então, nós teríamos que fazer uma campanha e é importante aí os partidos dessa coalizão que vai apoiar o Lula, entende, terem clareza da importância de ter uma bancada que impeça, inclusive, golpes como foi feito contra Dilma, né? No caso do impeachment. Você tem que ter pelo menos 220 deputados lá, ou tentar chegar nessa questão na arrancada que a eleição do Lula for fazer. E também nas assembleias estaduais, claro, entende? Porque o desafio é enorme. os tucanos ficaram... Eu fui deputado estadual 2 vezes aí, Mauro. Eu vou dizer para você, a Assembleia Legislativa virou um túmulo graças ao tucanato. E foram 28 anos, entende? Que eles tinham uma maioria esmagadora. A Assembleia não era mais uma referência de política, entende? De combate, entende? Se passou privatização, se passou combate a direitos e etc., né? E você... Olha, eu vou dizer para você, a Assembleia Legislativa não tem nem correspondente dos jornalistas lá mais, entende? As Assembleias Legislativas, em geral, viraram cartórios carimbadores dos governadores do Estado. Inclusive, é interessante, né, Ivan? Até as câmaras de vereadoras e vereadores têm um papel institucional mais combativo hoje do que as Assembleias Legislativas, né? Perfeitamente, você tem razão. Ivan, para encerrar, eu queria colocar 2 questões. Relativo, você nos contar como está a questão no Congresso Nacional. A gente tem visto a gestão do Arthur Lira como presidente da Câmara, né, em que ele mistura autoritarismo com compra, né, então chicote numa mão e uma bolsa de dinheiro na outra, e ele entrou com um processo contra o Glauber Braga, deputado do PSOL, na Comissão de Ética, para cassar o mandato do Glauber Braga por conta do último conflito que eles tiveram. Está conseguindo um trâmite em ritmo inusitado, aceleradíssimo. Queria, então, que você me falasse primeiro da situação do Glauber Braga. E outra, aí, para encerrar também, já vou juntar essas 2 questões, a Silvana Carvalho traz aqui. O deputado Ivan está sofrendo constrangimento nas audiências da revisão da comissão de anistia. Então, diz que a Bia Kicis, Damares, Márcio Labra, General Rocha, e que há membros da comissão que estão sendo expulsos das reuniões pela extrema-direita. Então, vamos falar de Glauber Braga e de anistia, a comissão aí da Câmara.
Não, veja, primeiro eu quero dizer o seguinte: esse conflito com o Arthur Lira, ele já vem de algum tempo, né? Ele vem ameaçando alguns deputados. A Talíria também foi ameaçada quando ela estava na liderança. Comigo é um pouco diferente, porque eu tenho 6 mandatos e ele sabe que a porrada come mesmo, entende? E ele já sabe que eu acusei ele várias vezes de corrupção lá anteriormente e tal. Então, agora, o que acontece é o seguinte: o Glauber ele fez uma fala que questionava a privatização da Petrobras. Isso irritou profundamente. Então, falou se ele não tinha vergonha de colocar, porque o Lira chamou os líderes. É bom que a gente saiba o porquê desse entreveiro. Ele chamou os líderes lá e falou que ele ia colocar em votação em um mês a privatização da Petrobras. Entende? Isso é um escárnio, uma vergonha, né? E aí ele usou desse autoritarismo, e a escalada verbal escalou para algo aí sim inusitado, entende? Absurdo, que era tentar calar o deputado, desligando os microfones. Isso não é novidade, mas o que é novidade é que ele ameaçou tirar o Glauber com a segurança da Câmara. Isso nunca aconteceu, entende? Eu falei na tribuna depois, isso aí é inusitado, porque segurança não chega perto de deputado. Ele está lá para proteger, para evitar conflitos, etc. Isso é inviolável. Então, ele perdeu as estribeiras, entende? E depois ele foi obrigado a dar a, a palavra ao Glauber, que a liderança cedeu, e teve que ouvir, né, todo o resto. O que aconteceu? Ele falou que ia entrar no Conselho de Ética, mas eu quero dizer o seguinte: ele não teve coragem. O PP não entrou no Conselho de Ética da Câmara. Tá? Quem entrou foi a mão de gato do PL, assinado pelo Valdemar Costa Neto, do Bolsonaro. Eles deram entrada e chegou ontem, foi a jato. Eu sou do Conselho de Ética da Câmara. Então, quando chegou lá ontem, sortearam já 3 pessoas que podem dar o parecer de admissibilidade para o processo. Eu nunca vi tão a jato, porque o Eduardo Bolsonaro tem 6 processos lá por quebra de decoro parlamentar, né? E toda vez ele é absolvido. Mas o que acontece é o seguinte: quando eles fizeram isso, nós do PSOL anunciamos a entrada contra o Lira, e nós entramos contra o Lira. Estou falando em primeira mão aqui para você, mas, inclusive, porque a matéria da UOL de ontem dizia isso, que eu tinha questionado lá, por como é que a do Glauber chegou no Conselho de Ética e a do Lira não chegou. Ou seja, ele segurou na mesa, mas a mesa não pode segurar, porque ela não tem esse poder nem essa prerrogativa. Então, o que aconteceu ontem é que a gente fez uma questão de ordem, entende? E questionando que o Conselho de Ética deveria tratar concomitantemente, e não tinha nem chegado no Conselho de Ética a nossa representação do pessoal contra o Arthur Lira. Então, é lógico que o Lira e eles fizeram a tentativa de intimidação do pessoal e, logicamente, na figura do Glauber, e nós fomos para a ofensiva contra ele, porque ele não pode, ele ultrapassou suas prerrogativas, abuso de autoridade e tal. O que aconteceu ontem foi bem interessante, Mauro, porque a gente fez a questão de ordem no começo da sessão. Quando estava terminando a sessão, eles mandaram, chegou a representação contra o Lira. Eles sabiam que ia ter uma repercussão negativa e chegou lá. Até o UOL não chegou a pegar essa questão. Em 1 hora, eles mandaram correndo lá para o Conselho de Ética. O que vai acontecer é que isso vai ter um grande debate. E atrás do grande debate não está só a perseguição a um parlamentar, mas a privatização da Petrobras. Tomara que isso dê luz à privatização, que eu acho que vai acabar não acontecendo, porque eles não têm tempo hábil para isso tudo. Eles têm que dar prioridade. Agora estão preocupados com a gasolina, e com a PEC e com o PLV do ICMS, né? Então, é óbvio que eles não suportam, né? O Conselho de Ética está lotado de representações contra bolsonaristas, que eles extrapolam toda vez, mas a maioria do Centrão tem passado a mão na cabeça. Então,
Agora, eles também não vão ter força, na minha opinião, para encaminhar esse processo. Eles sabem disso, que eles vão dar uma visibilidade para algo que eles não querem. Então, o Lira, nisso aí, ele não teve a coragem de ele e o partido dele dar entrada no Conselho de Ética, entende o que aconteceu? E esse caso vai render. Quanto mais andar esse negócio, mais vai render tanto o autoritarismo dele quanto o absurdo que é essa proposta de privatização da Petrobras. Né? Já avisei a redação da Fórum, vou fazer uma reportagem agora sobre isso que está acontecendo lá, tá? E sobre a outra questão que você levantou, eu só queria, eu não sei se a fórmula. O que aconteceu foi o seguinte, né? Eu tardiamente, a conselho de algumas pessoas, eu não fui atrás da minha anistia, porque eu passei 10 anos na cadeia, na clandestinidade, fui obrigado, eu fui impedido de exercer minha profissão, que é engenheiro formado, eu dava aulas, fui impedido de dar aulas 10 anos, então entrei com pedido de anistia. Eu sou anistiado, logicamente, porque eu fui condenado a 3 anos pela Lei de Segurança Nacional por organizar partido político, porque todo mundo que está lá chegou à Câmara por partido político. Isso só prova que tinha uma ditadura mesmo. Né? Então, o que acontece? O meu processo chegou, o Bolsonaro, ele montou uma comissão de anistia, que é uma comissão de torturadores. Por exemplo, tem um general Rocha lá que fez o livro embevecendo o brilhante Ustra. Ele está na comissão, ele que julga. Não foi feito mais nenhum pedido de anistia, passou depois que a Damares entrou lá, e a comissão de anistia deles é um tribunal de exceção. É interessante porque o Bolsonaro citou na live dele, eu e a Dilma Rousseff, porque eles colocaram para votar no mesmo dia, porque eles queriam dar visibilidade. E no caso da Dilma, diz que ela já tinha sido anistiada pelos estados, etc., onde ela passou por prisão. No meu caso, é tão absurdo aquilo que o relator disse que eu não fui preso, eu fui preso 2 vezes. Tem o processo da primeira auditoria da Aeronáutica, tem toda a repercussão na imprensa, tem a carta dos presos do Movimento de Emancipação do Proletariado, que eu ajudei a escrever lá da prisão, teve um impacto monumental naquele momento, em 77, entende? Inclusive porque o Silvio Frota tentou dar um golpe no próprio Geisel, você se lembra? Entende? Uhum. E o ajudante de ordens, quem era? General Heleno, ele é o trigolpista. Né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, o sujeito vai lá e consegue dizer que esse é estudante, ele não foi preso, ele não está... Veja, a Comissão de Anistia do Brasil é um escárnio, uma vergonha, um tribunal de exceção, e o Bolsonaro é capaz de citar. Então, ele cita que ele teve prazer em não... que a Comissão de Anistia não aceitou os processos. É lógico que nós vamos recorrer disso, e no futuro governo isso vai acontecer, mas o que está acontecendo lá precisa ser denunciado, porque eles querem calar. Tanto que a Comissão de Legislação Participativa chamou o presidente da comissão, eu termino com isso, Mauro. O presidente da Comissão de Anistia era funcionário do Flávio Rachadinha Bolsonaro. Ele era funcionário do deputado estadual Flávio Rachadinha Bolsonaro. E ele hoje trabalha lá no Palácio do Planalto, junto ao Bolsonaro. Então, o Bolsonaro escolhe a dedo a questão. Esse é o sistema miliciano que nós vivemos no Brasil. Daí a importância. Né? E isso, por exemplo, a grande mídia devia cobrir com muito mais rigor. Né? Isso é um escárnio, um escândalo. Né? E eles deixam passar, porque uma grande parte, você sabe também, que apoiou a ditadura. Né? Basta ver aquela entrevista famosa do Bolsonaro com o pessoal da Globo News, entende? Em que ele desacata todos os jornalistas, porque ele fala, vocês também apoiaram a ditadura. Então, o que acontece? Ainda não fizeram a limpeza. Então, o Bolsonaro ele é uma excrescência que precisa ser varrida. Ele está minando todas as instituições. E quero dizer mais, me permita, Mauro, essa questão do Dom Phillips e do Bruno Pereira, ela vai jogar uma luz enorme sobre a questão da Amazônia, né? Sobre a questão indígena, sobre o que o Exército Brasileiro se orgulhava
de controlar fronteiras quando ali é terra sem lei. Hoje tem matérias no jornal dizendo que foram pedidos Força Nacional, Polícia Federal, presença do Exército contra o crime organizado, e nada disso aconteceu, porque o Bolsonaro estimula o garimpo ilegal, a pesca ilegal. Nós falamos da tribuna ontem. Quem foi o primeiro violador? Ele estava pescando em local proibido em Angra dos Reis. O que aconteceu com o fiscal do IBAMA foi punido. O Bolsonaro quer acabar com qualquer sistema de fiscalização e controle. Então, ele é pela destruição. Então, vamos tentar, com muito esforço, com o povo brasileiro, tirar essa excrescência do poder. Vamos embora. É isso aí. É a nossa missão em 2 de outubro e, na verdade, todo dia, né? Todo dia. Quanto mais constrangemos o poder dos fascistas, né, mais a eleição e o novo tempo se aproximam. Deputado Ivan Valente, PSOL de São Paulo, veio aqui pela primeira vez no Fórum Café, virá muitas vezes. Ivan, muito obrigado, viu? Boa jornada para você. Obrigado, Mauro. Foi um prazer estar com você aqui nesse... Você é madrugador, né? No Fórum Café aí, você acorda cedo. Não te digo que a gente se encontra domingo na parada LGBT, porque a previsão é 5 milhões de pessoas lá, mas isso. Tá bom. Tomara que tenha milhões de pessoas lá e outros milhões até 2 de outubro na rua também. Um grande abraço. Tchau, Ivan. Obrigado.